O Norte existe. Existe sim criatividade, moda, talentos e gente linda que faz acontecer fora do eixo Rio-São Paulo. Buscamos cada vez mais sermos reconhecidos pela nossa capacidade de mostrar que aqui sim temos muito conteúdo para mostrar e valorizar. O mercado já está percebendo o potencial e o valor criativo da nossa região. E graças à internet, estamos conseguindo ter maior alcance na moda da Amazônia. Nascida em Manaus, viveu a maior parte do tempo no interior do Amazonas e saindo da carreira de bancária e fez seu novo caminho com a moda autoral na pandemia. É isso mesmo, uma empreendedora da pandemia, Rani? Tudo bem, Tudo isso bom? mesmo. Se apresente, conte a sua história, da sua marca. Feliz de estar aqui. Bom, a moda sempre esteve dentro de mim e eu sempre gostei desse conteúdo, eu sempre gostei de ficar bem vestida. A minha referência é a minha mãe, né? Minha mãe tem um gosto muito clássico, muito Chanel, muito europeia, assim, sabe? Sempre me ensinou isso desde pequena. Eu morava em Barcelos na minha infância e lá que eu aprendi a amar moda. Desde pequena, vendo as revistas de moda, fica bem claro na minha mente aquela imagem das passarelas nas revistas. E eu me encantava com aquilo e brincava com os tecidos. Eu brincava de arrumar ou desarrumar os tecidos dela ali, colocando só para ficar perto. E ela arrumava que nem duas bonequinhas, né? Ela fazia a melhor roupa, inspirada lá nas revistas. E era sempre muito diferente do que estava ali. Imagina, em Barcelos, a gente toda bonitinha, com vestido arrumado, né? E era sempre diferente e eu amava isso. Cresci, vim para Manaus com 14 anos, comecei a trabalhar desde então e trabalhei por 17 anos em banco. Tive sucesso na minha carreira de bancária, amava o que eu fazia também e meu pai sempre falou para mim, tudo que você fizer é um ensinamento bíblico, na verdade. Tudo que tiver à mão, que Salomão, que você comentou há pouco, tudo que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É isso que eu aprendi desde pequena e sempre eu coloquei muita energia em tudo que eu fiz. Então, meu primeiro emprego, eu fui ser bancária, eu era para escrever, eu escrevia. Era apenas para escrever em formulários, passar informações de documentos para formulários. Eu queria ser a melhor. Eu bati o recorde, eu escrevia 50 formulários em um dia. Então, eu sempre fui assim toda a minha vida e tive muito sucesso na carreira bancária. E fiz tanto sucesso, trabalhei muito, só que chegou a hora que eu pifei. Né? Foi em 2020, na pandemia, fui acometida ali pelo segundo Covid e ali eu pifei, parou tudo, não conseguia mais, tive síndrome do pânico, tive burnout, né? Uma síndrome que ela é gerada por conta do trabalho excessivo, é como se fosse um palito de fósforo que vai esgotando e não consegue mais. E ainda tentei um pouco, mas não consegui. Sintomas: pânico e depressão, e era algo completamente diferente do que eu era. Sempre fui alegre, expansiva, faladeira, né? E ali não me reconhecia mais e tinha pânico de fazer coisas simples, de estar no supermercado, coisas simples. Então foi tudo muito, muito maluco. E nesse contexto sempre busquei tratamento, sempre busquei melhor. O que eu posso fazer para resolver? E numa dessas, como sempre, eu fazendo as minhas roupas. Uma das coisas que me incomodava muito, o Vitor, que é daqui, vai saber, vai entender, é o calor que a gente passa aqui. Sim. Né? O calor de Manaus é um sol para cada cabeça. Principalmente a partir, né, no verão, ali a parte mais intensa do verão. E quando eu trabalhava no banco, tinha época que eu não saía para almoçar. Eu não saía para almoçar porque eu não queria pegar aquela roupa que eu estava no banco e andar ali um pouquinho para sair para almoçar, porque era muito quente. Então, ou eu ficava arrumada, ou, entendeu? Ou não suava. tinha, ou só não tinha como, não tinha as duas Sim. coisas. E uma coisa que me incomodava muito na moda era chegar nas lojas e ter que aceitar quem é bancário sabe, né? Tem que usar o blazer, tem que usar o terninho, e geralmente ele tem um forro que ele é de cetim ou de seda e cola no corpo. Nossa, eu ficava louca com isso, porque a gente tinha que aceitar a moda que vinha de Rio e São Paulo, e o tecido deles, tudo deles, o poliéster deles, tudo deles, e a gente nada. Focado naquela Focada região. naquele clima que não tem nada a ver com o nosso. Né? E aí. Perfeito, porque a gente sofre muito com o tecido. Sofre. Né? Depois que você começa a entender de poliéster, nossa,
você realmente, às vezes, acaba dando um valor um pouco maior numa peça, mas que vai ser muito mais durável, usável, né? Isso, que é o conforto térmico, né? Térmico, é. Antigamente, é uma coisa do passado, a gente pensar só no que tá fora, só no externo. Ah, um look assim e tal. Mas espera lá, como é que eu me sinto dentro dessa roupa? E eu sempre fui muito preocupada com isso. Então, era ali uma coisa que me incomodava muito. E ia para uma festa, ia para um casamento, aí tinha aquela pedraria toda e eu nunca encontrava. E lá no momento que eu estava doente, não foi diferente. Eu estava doente, mas eu ainda era eu, então eu tinha que fazer minha roupa. E daí eu fui lá, uma das alternativas de tratamento, uma das coisas que eu sempre falo é ouvir a pessoa certa vai te levar para cima e saiba quem ouvir. Ouvir a pessoa errada pode te afundar. E nesse momento eu ouvi duas amigas que me aconselharam, viram que eu estava ali tentando nadar e sair daquela situação, e elas me aconselharam a ir para um spa no interior de São Paulo, que chama Spa Vida Natural, né, que é um local muito marcante para mim, para minha história, e elas me aconselharam a ir para lá buscar um tratamento natural, e eu estava disposta. E cheguei lá, aí eu pedi para minha mãe para ela fazer. Eu falei, mãe, faz um kimono assim. E aí eles pediram um roupão, para eu levar um roupão. Aí eu vi as atividades mais ou menos que a gente ia fazer. Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou precisar de um kimono, hobby. Eu vou fazer a minha peça para esse evento, porque era assim também, né? Era assim, era veleiro, vai com a roupa marítima, entendeu? Era tal lugar, vai, eu vou com a roupa eu tô temática. E aí não era diferente, era pro spa, eu tinha que ter a roupa em casa, né? a minha mãe ela é costureira moda antiga, então ela fazia as roupas pra gente, a gente era as bonequinhas dela. Então, mãe, faz assim. Expliquei pra ela como eu queria fazer o kimono. Falei, mãe, coloca uma faixa. Eu ainda não tinha acesso a um kimono com uma faixa, não tinha visto. Falei, mas eu imaginei ali que ia dar certo. Levei, ela fez, e olha como as coisas são engraçadas, né? Essa minha amiga que me aconselhou a ir para esse lugar, ela tinha me dado de presente. Eu gostava tanto de tecido que ela me deu um tecido de presente um ano antes, exatamente um ano antes de eu embarcar para o spa. E aí eu fiz com esse tecido e fui para lá. E aí fui daquele jeito, ainda meio perdida. E esse spa, ele tem todo um tratamento natural que eu já estava tendo acesso através da minha irmã, que tinha me apresentado a religião aromaterapia. Eu sou um dos servos. Nossa, Não devoto. Sou devoto. eu comecei, tô iniciando, mas eu gosto daqueles que vem pronto, de rolão, sabe? Sim, eu tenho, eu vou trazer pra ti. É, Vou te minha bolsa batizar tem também. mais 3 aí. Mas assim, o óleo daquele difusor ainda não cheguei nesse nível. Não chegou nesse né? nível. Mas aquele de se passar, Sim. eu tenho Amiga, vários. maravilhoso, sério. Sim. É um mundo sem volta. Eu super É, acredito na aromaterapia, né? E aí ela foi me iniciando e lá no spa era exatamente assim, né? Convergiu tudo ali. Todos os tratamentos naturais, escaldapés, eu fazia escaldapés todos os dias, um detox externo, eu entrava numa caixa que tinha várias luzes e aí eu suava, colocava todas as toxinas para fora, fricção de sal. Então era um detox externo e interno com uma alimentação toda vegana, né? E aí completamente conectada também, tentando me conectar com a espiritualidade, porque quando a gente está doente, a gente não consegue conectar, né? Inclusive, tinha assistido um filme, chama Quarto de Guerra, e lá tinha uma disciplina espiritual que a protagonista ensinou, que era escrever as orações, e como eu estava com o pensamento acelerado naquele momento, eu não conseguia me conectar com Deus. Então eu escrevia tudo ali, levei para o spa. E nesse processo inteiro ali, completo, né, de busca por cura, de fé e uma das coisas que eu escrevi no caderno, eu queria um renovo profissional. Porque aquilo ali nitidamente estava me fazendo mal, minha profissão estava me fazendo mal, depois de 17 anos, né? Então, passaram-se 4 dias e um belo dia eu respirei e me senti em mim novamente. Me senti eu estava ali dentro do meu corpo. Literalmente esse respiro. Literalmente. Eu acordei e estava conectada comigo mesma. E aí eu usava ali a peça, o kimono, usava nos banhos, usava lá na parte da piscina, colocava uma calça, assim como eu estou agora, e aí virava uma túnica, colocava a faixa, virava um vestido, colocava uma jaqueta na hora do jantar, e as pessoas começaram a olhar, tinha uma estampa, e aí elas viram que era a mesma peça, e aí começaram a perguntar, que roupa é essa? E aí essa pergunta simplesmente mudou a minha vida. Porque sempre foi meu desejo ter minha marca de moda, mas quando a gente está acostumado a ter
uma estabilidade financeira, eu estava bem financeiramente. Foi a melhor instituição financeira que eu trabalhei em termos de remuneração, né? Eu, pela primeira vez, tinha um dinheirinho guardado, então eu estava maravilhosamente bem. A gente estava numa pandemia, né? Então, como é que pode? A gente estava ali chegando, que foi em outubro, novembro de 2020. Isso aconteceu. Aí, 2021, que o negócio pegou mesmo, né? Então, eu estava bem ali. A gente fica, às vezes, muito, muito ligado a essa segurança, esse conforto financeiro que a gente tem, porque tá tudo muito bem. Deixa a vida me levar, né? Não pensa o que realmente quer, não se pergunta os seus sonhos. O que tá ali dentro, né? Só que eu acho que tava tudo ali tão dentro de mim, esperando um momento para explodir. Esperando o gatilho, né? Esperando a hora certa. E aí, quando ela perguntou isso, que roupa é essa? Eu vou te falar que eu não lembro de ter respondido para ela que roupa é essa. Mas a resposta, para mim, veio na hora. O download, assim, completo. Era a tua roupa, Era a minha roupa. Eu falei, é isso, eu não preciso fazer, eu não preciso. Pensava assim, vou ter que sair do banco, vou ter que estudar moda, vou ter que não sei o quê. Nossa, que coisa, e é tudo tão difícil aqui, né? Eu falava, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ensinar as pessoas, vou fazer, porque eu pensava, como que eu vou criar coleções? Como assim? Eu tenho que estudar. Só que já estava tudo aqui dentro. Eu falei, não, eu vou fazer essa roupa e eu vou ensinar as pessoas a usarem de várias formas. E eu tinha acabado de sair de uma viagem de veleiro, que também foi nessa tentativa de melhorar e de ficar bem. E aí eu descobri que, na verdade, a vida não precisa, a gente não precisa de um monte de roupa. A gente precisa, o veleiro, ele precisa levar pouco peso, só o essencial. Tinha lido um livro também sobre o essencialismo. E aí todo download foi feito ali naquele momento. E eu, pronto, é isso. Foi uma mensagem de Deus, assim, foi muito nítido. Minha irmã me chamava de Rara, né? Era o meu apelido em casa. E eu falei, vai ser Rara. E assim, peguei o celular, fiz um plano de negócios no celular. E eu já pensei em tudo. E foi assim, saí do spa. Passei, em vez de uma semana que eu me programei, eu passei 17 dias no spa. Porque eu tava ficando boa lá, tava ficando bem. Então é aqui que eu vou ficar. A gente tem que sempre procurar a nossa melhora e cheguei. E entender, escutar o corpo, né? Escutar o corpo. E foi isso. Falei, é aqui que eu tô ficando bem, é aqui que eu vou ficar. Fiquei esse tempo, saí num sábado, na segunda-feira, aí pesquisei onde comprar São Paulo, onde comprar tecido no atacado em São Paulo, Brás. Aí eu pensei que era igual, Vitor, aqui na Tapajós, que a gente vai ali, tá tudo bonitinho. Aqui tá o algodão, aqui... Loja, né? O quê? A mesma... 29 ruas, sei lá quantas ruas. A mesma loja vende jeans e vende malha e vende, assim, uma loucura. Entendeu? Tudo desorganizado. Eu tinha 1 dia e meio pra montar uma coleção na minha cabeça, porque eu já ia fazer uma coleção. Saiu do spa e foi pra São Paulo. Não, Direto. o spa é no interior de São São Paulo. Paulo. Isso, aí eu fui pra São Paulo e já fui, ó. Já emendou. Já assim, ó, 1.000 por hora. E fui pra lá e peguei, montei uma coleção na minha cabeça ali. A gente fala de ai, fugi a palavra, mas combina as cores. A gente combina as cores. E aí eu montei aquilo ali, cheguei em casa, trouxe pra Manaus. Mãe, é o seguinte, faz uma de cada, eu vou fazer foto. Peguei o melhor fotógrafo, fiz as fotos lá no Vila Amazônia, que foi difícil para eles liberarem. E eu já mandei um e-mail para eles. Olha, é uma empreendedora amazonense, não sei o quê. Eu fiz um drama ali, eles deixaram. O Vila Amazônia é um hotel. É um hotel. Até onde a gente almoçou hoje, né? Isso, Incrível. maravilhoso, né? Nossa, eu quero ficar lá na próxima vez. Porque tem uma piscina. Foi lá que eu fiz. Maravilhoso. A gente tá fazendo propaganda, né? E eles não queriam deixar de bater a tua foto. Mas rolou. Rolou, mas assim, eu sempre tive um pensamento muito vogue, assim, das coisas, sabe? Eu acho que isso que eu aprendi com a minha mãe, com as revistas, eu tinha esse olhar mais bafônico, mais esteticamente falando, belo, e eu queria mostrar isso. E fiz isso, comecei a marca. Comecei aqui também com empreendedores do interior. E nesse momento tu já tinha algum trabalho no Instagram? O teu Instagram era simplesmente teu pessoal? Não, era o meu pessoal. Aí eu fiz o Instagram da Sou Rara e já comecei a colocar lá as fotos e publicar. Fiz ensaios no Presidente Figueiredo, enfim, já fui movimentando. Porque como eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu sempre pensei, vou sempre dar o meu melhor. Aquilo ali era a minha vida, né? Era uma questão
É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe também, que é exatamente isso. O seu trabalho é a somatória de pequenas atitudes feitas muito boas. A pessoa quer fazer, às vezes, uma grande mudança na vida. Nossa, eu tenho que abrir uma marca e fica se procrastinando justamente por isso, porque, eu tenho que ter dinheiro. Não, faz o movimento. Eu falo que quando a gente se movimenta, tudo acontece, né? Quanto mais você trabalha, mais energia você vem, mais pessoas você conhece. E foi isso que aconteceu contigo. Tu nem tava trabalhando com isso. Não. Do zero, realmente. Zero. E assim, eu acho que eu tinha pouquíssimo dinheiro guardado, mas o dinheiro que eu tinha, eu falei, eu vou fazer isso. Hoje no institucional da Soulhara fala assim que a Soulhara nasceu do amor pela vida. Então imagina, eu tinha uma vida financeira confortável e eu não queria abrir mão disso. Então eu pensei, a única maneira de dar certo é eu fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo porque ou é isso, eu não tenho. Eu não tenho plano B. Isso aqui tem que dar certo, isso aqui tem que me sustentar. Entendeu? Isso aqui tem que me pagar tão bem ou muito melhor que o banco me paga, né? E daí eu saí de lá obstinada e trabalhei. Eu falo que essa resiliência é muito nortista. Tipo assim, isso tem que dar certo. Isso tem que dar porque é a minha sobrevivência. E tem um dado do IBGE que 61% dos lares são sustentados por mulheres. Então, aqui no norte. Então, é uma região que ganha de outras regiões. E aí, pensando nisso que eu fiz o projeto também Mulheres Fortes do Norte, porque é muita resiliência. É exatamente esse pensamento. Não tem como dar errado, porque eu preciso viver. Não pode dar errado. Eu não tinha essa alternativa. E assim, eu fui muito louca, né? Porque imagina, isso foi novembro, dezembro, ali começou, acho que dia 20 de dezembro, não lembro, as coisas da pandemia, os relatos, e quando foi em fevereiro, a gente passou literalmente por aquele momento que a gente viveu aqui, um momento trágico, que a gente perdeu vida, amigos, eu tive pessoas até que praticamente morreram nos meus braços, tipo, tava com a saturação de 47. Imagina, desconhecidos na rua, assim, no centro da cidade. Então, assim, foi punk aquilo. E tu acha que eu desisti? Tu acha que eu pensei em desistir? Imagina, o mundo acabando e eu esperando as minhas peças ficarem prontas lá no interior do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes. Foi lá que eu consegui a minha primeira produção aliada a uma produção aqui em Manacapuru. Comecei fazendo assim, com uma tia coordenando e várias costureiras, só que, infelizmente, a mão de obra aqui é bem escassa, é difícil. Né, eu tinha uma produção muito reduzida e aí as funcionários não iam. E aí, tia, como é que tá? Não foi e não dava. E as pessoas já estavam gostando muito daquilo, né? E eu ali com aquela ideia fixa. Enquanto ficava pronto lá, teve a pandemia e os primeiros produtos da Soulhara, na verdade, nem foram kimonos e nem foram roupas. Foi a parte da aromaria, que é uma parte de todo o autocuidado que eu aprendi lá no spa e adotei como estilo de vida para o meu tratamento de depressão, pânico, ansiedade. Exatamente. Então, desde o início, a gente teve essas duas coisas, né, aliadas. O bem-estar, o autocuidado, com as roupas confortáveis, que é uma das premissas para mim. Então, foi assim que surgiu a Soulhara, em março de 2020. A gente lançou, 2021, uma grande parceira daqui, que foi a Casa 40, a Cris, maravilhosa, não sei onde está a câmera, um beijo para ela. Ela viu a peça, eu fui lá falar com a filha dela, ela viu, ela olhou assim, e aí ela já chamou, conversou comigo, e dia 8 de março, que foi no Dia da Mulher do ano passado, a gente lançou a primeira coleção da Soulhara lá na Casa 40. E para mim foi muito importante. Nossa, Casa 40, né? Só vende André de Greas, vende grandes marcas, entendeu? Essa Casa 40 é uma loja. É uma loja de marcas aqui que vende. Essa aqui é de lá. Olha aí que chique. Tá vendo só? Tá vendo como eu garimpo? Olha, veste o blogueiro. ficou a direta. Então, imagina, para mim foi uma grande honra ali. E logo depois eu vi que precisava realmente de um espaço, de um lugar que as pessoas pudessem... Até então estava vendo só na internet. Só online, exatamente. E aí... E as vendas bombando. As vendas aumentando e tudo mais, só que ainda tudo muito uma proporção muito pequena. Isso foi há um ano atrás. Há um ano atrás, isso. E quando foi ali por julho, eu
comecei a pensar num lugar, né, para as pessoas terem a experiência de vestir a peça, porque a gente do norte sabe como é. A gente não tem muita experiência de pedir, porque demora. É 45. Gente, tem loja aí que bota o frete grátis para todo o Brasil, exceto o norte. Essa é brava, hein? Já fiz até um meme disso. Exceto o norte. A gente não tá no Brasil, a gente tá onde? A gente não tá, exceto o norte. A gente demora muito para chegar as coisas aqui. Então a gente não tem realmente essa cultura de comprar pela internet. A gente não tem, a gente quer pegar, a gente quer sentir, a gente quer ver se fica bem no quadril, fica bem nos ombros, enfim, se estrutura a peça. Então eu falei, eu preciso fazer. Só que quando eu pensei em fazer, eu achava assim, talvez se alguém quiser ir lá, né, provar a roupa. Um ateliê. É um ateliê, tanto é que é super, super reservado, né? Um amigo meu estendeu a mão, eu não posso, assim... Veste muitos anjos nessa jornada, né? Exatamente, muitas pessoas que vêm, pegaram na minha mão, porque sabe? eu acho que o mais difícil de empreender com moda, assim como qualquer outro empreendedor, é a coragem. De você ter essa mentalidade, de ter... Porque, assim, muita gente me pergunta, gente que trabalha com internet, empreendedorismo digital. Como é que tu conseguiste? Vai ter que dar certo, é isso. A gente é autônomo, digital, e tem que dar certo. Então, a mentalidade é sempre um processo interno de você mudar e realmente acreditar naquilo e ser o teu propósito e seguir. Porque se tiver uma dúvida, tu começa a ficar insegura, não dá certo. Nunca na vida eu pensei em desistir, nunca na vida. Eu acho que o sinônimo de empreender é coragem, né? Nossa, e ainda mais aqui no norte, assim, vocês falaram de um ponto legal que eu queria continuar, que aqui no norte a gente é muito assim, um estendendo a mão pro outro, né? Essa mobilização que acontece de vez em quando no Brasil todo. Ninguém solta a mão de ninguém. Aqui a gente nunca soltou a mão de ninguém há muito tempo, querido. Isso aqui já acontece, olha, porque a gente não tem opção, então a gente tem que se ajudar, né? Esse podcast é para isso, é pra gente mostrar as coisas daqui, pra gente falar daqui, é uma paraense com uma amazonense, então o norte é muito isso, todo mundo dando as mãos junto. E tu encontrou muitos anjos na tua frente que te ajudaram. Eu só de arrepiar, só de falar eu arrepio. E tem um amigo que falou, olha, tem um espaço aqui, a gente foi procurar alguns espaços, tem um espaço aqui, fica aí, entendeu? Fica aí, faz a tua loja, faz o que tu quiser. E aí a gente montou um espaço super aconchegante ali para receber, né, as raríssimas, que é a nossa comunidade, e para elas irem lá, para terem essa experiência. Aqui eu vou fazer uma observação, tá? Primeira coisa, eu assumo que eu sou uma stalker. Eu fico pesquisando com dedicação marcas autorais do norte. E eu pesquiso, eu tenho uma pasta salva só pra isso. Ela me mostrou. Eu mostro pro Vitor, eu sou uma stalker. E a Raríssimas na minha timeline. Falei, gente, que mulher belíssima é essa? Quem são essas, que roupas né? fluidas, né? Que alfaiataria bonita. E realmente é uma comunidade, que onde, assim, eu stalkeando, nós conhecemos agora, né? Tivemos a oportunidade de conhecer com podcast também, mas já conversávamos na internet. E é muito legal. É uma proposta, não é a vender roupa, é a ponta do iceberg. Eu vendo roupa. E isso é um propósito. E Então, dizem tipo que a assim, loja é bem cheirosa, né? Não fui lá, mas todo mundo fala então que é deve muito sair cheirosa. cheirosa, Legal. né? E aí o que eu quero dizer é justamente isso. A gente se fala muito de propósito, né? Até virou meio uma coisa assim, muito difícil. E o propósito é você fazer a diferença na vida de alguém, né? Sim, e exatamente isso que me enche os olhos, né? Saber que eu sempre acreditei que todas as mulheres são bonitas. Todas as mulheres são bonitas. Eu sempre, desde pequeno, eu acho que vem muito da minha mãe. A minha mãe trabalha com esse assistencialismo a vida inteira, então a gente sempre recebeu as pessoas em casa. A minha mãe, as pessoas do interior até hoje vêm para nossa casa, ficam na nossa casa, ela marca as consultas, ela tem esse assistencialismo. E eu, como nessa parte aí de moda, minha irmã cabeleireira. Então a gente sempre fez transformações das minhas amigas bancárias, entendeu? Corta o cabelo, pinta aqui, faz umas luzes, faz uma coisa, muda, a roupa é assim. Eu sempre fiz isso. E agora, a minha marca, ela faz isso. Ela é dessa maneira que eu enxergo o propósito sendo É realizado. uma consultoria para aquela mulher, né? Sim, para ela se reencontrar, para ela se enxergar. Então, a mágica acontece para mim simplesmente quando ela sai do provador,
né? Tu vais lá, vais conhecer. Ela sai do provador que ela se olha no espelho e aí a modelagem que eu faço muitas vezes e que atende todos os corpos, ela se olha no espelho, ela olha assim, nossa, meu Deus! Entendeu? Nossa, ela se vê e ela tá bonita como ela é. Não é com o meu corpo, não é com o teu corpo, com o corpo da Gisele Bündchen. Não, cada uma é bonita do jeito que Ela é. tava me dizendo aqui nos bastidores que ela faz e refaz molde, assim, 10, 15, 20 vezes. Faça. Pra ficar com caimento, né? Sim. E eu busco ao máximo fazer uma modelagem, por isso que eu faço muitas vezes até 10, se for necessário, quantas forem necessárias, até ficar bem em todo mundo. Na pessoa que veste 44, que é o máximo que eu visto hoje, e a pessoa que veste 36 também, que tem isso da estética da mulher aqui amazonense, que ela tem uma estrutura menor. No começo eu também errei nesse sentido, porque eu fazia mais ali, não é. A mulher amazonense tem essa estrutura de corpo menor, então eu faço essa adequação para que todo mundo se sinta bem, que todo mundo fique linda, maravilhosa. E os desafios de uma moda, de uma marca autoral, nortista, que não tem indústria, não tem mão de obra, como tu falaste. Aqui em Manaus só se chega por avião, não tem estrada O barco, né? ou barco. São muitos desafios, né, pra gente. Eu sempre vou falar essa frase, ser nortista é um ativismo. Porque a gente precisa ter muita resiliência, muita luta pra dar certo, pra ter um espaço, uma representação. O que tu acha que é o principal desafio, assim? Olha, Tina, eu vou te falar, muitas vezes eu chego em São Paulo e aí eu vou sozinha, né? E aí eu chego lá, chego no hotel domingo à noite, aí eu acordo segunda de manhã e vou me arrumar para trabalhar. Aí eu penso, caraca, o que eu tô fazendo? Não no sentido de desistir, não, mas assim, caraca, é muita loucura. É muita loucura. Eu venho de lá, faço 4 horas viajando, entendeu? E eu tô fazendo aqui em São Paulo. Imagina, São Paulo é um mundo. Ninguém chega lá e fala assim, tá aqui, ó, toma aqui, sabe? É muito difícil. Tem uma frase que fala assim, trabalhe, né? Se alguém está fazendo uma coisa que parece fácil, é porque essa pessoa faz muito bem. Mas a realidade é que é muito difícil. Aí eu chego lá, geralmente segunda-feira é o dia que eu tomo noção de como que é difícil. Né? Porque imagina, eu não compro roupa. Semana, né? Eu não compro roupa, eu não compro para revender, eu faço a roupa. E se essa roupa não der certo? E se essa roupa não pegar? E se essa moda não pegar? E se as mulheres não... Sabe? Eu poderia muito bem comprar e levar. Mas eu nunca quis isso. Eu falei, cara, eu acho que a gente pode mostrar. Aqui tem tanta beleza, tem tanta riqueza que eu quero mostrar através da moda. Primeiro, eu quero fazer uma moda para as pessoas daqui, para a gente sentir conforto, para a gente estar lindo e maravilhoso e estar se apropriando de quem a gente é. E depois, eu quero mostrar isso pro mundo. Eu quero mostrar isso pro resto do Brasil. E o nosso precisa aparecer. E eu pensava sempre assim, nossa, por que a gente é tão... Né? Por que a gente é tão excluído? Fechado, não sai, enfim. E é muito engraçado que esse discurso se repete com todos os nossos convidados, né? Porque realmente... E assuntos diferentes, né? E assuntos totalmente diversos. A gente se sente, sim, um lapso na história muito excluída. Eu sempre falo também, nunca se fala do Norte, né? O Brasil termina no Nordeste. Sim. E eu tive uma grande alegria recentemente, que foi muito emocionante para mim. Eu estava lá em São Paulo, estava saindo, peguei o Uber para ir para a sala, e aí a minha funcionária falou, assiste isso aqui. E aí assiste até o final. E eu já tinha recebido de alguém, mas eu comecei a ver uma pessoa que eu nunca tinha contato, mas eu não terminei de ver. E aí eu não sabia o que era. Assiste aqui até o fim. E simplesmente era uma matéria da FFW, que é a maior plataforma de moda do Brasil, né, independente. E era uma matéria que saiu lá da FFW e ele estava, o Gabriel, que é um querido, né, fez uma matéria como se fosse uma meteorologia, falando das tendências, e aí colocou ali o mapa do Brasil, pegou marcas de cada canto e simplesmente pela primeira vez ali o norte apareceu, ali o Amazonas apareceu através da Soul Rara.
E, nossa, eu chorei, foi assim um marco, né? E com tão pouco tempo, e é engraçado. Eu sempre fiz o meu melhor, sempre dei o meu melhor. Eu sei que tamanho é esse botão, eu sei quantos centímetros tem nessa gola, aqui a altura. Eu decido exatamente tudo, cada detalhe da marca, o versículo que vai, por que vai. E assim, faça o seu melhor, porque alguém está vendo. E eu tive a confirmação disso quando a matéria saiu na FFW. Alguém está vendo, a FFW viu, e não deixa de ser uma validação. Né? Sim, então, tem várias marcas paraenses. E Deus tá vendo. Deus, que Deus não deixa já de saíram ver. na FFW e realmente é muito marcante. Tem um amigo teu também. Tem, o que já saiu. Petrus saiu recentemente. Olha, Mas que assim, legal. lá no Pará, a moda, eu vejo que tem Já mais, gira, né? mais moda autoral do que aqui, né? Eu realmente fico stalkeando, como eu falei pra vocês. Mas eu fico muito feliz, porque sempre que eu vou pra um evento, ou então pra alguma viagem, tipo agora pra Parintins, ou então pra... Eu quero vestir marcas daqui, eu quero mostrar que tem muita coisa boa, muita coisa linda, sabe? Realmente pensada em nós, Sim. nesse nosso estilo, nesse nosso clima. Sim. E isso pra mim é muito importante, sabe? Eu me empodero quando eu tô com uma marca, quando eu tô com um brinco. Eu acho isso me empodera muito, sabe? Sim. E eu tô toda de Sorrara, né? A blogueira tá on. Depois a gente Cheia vai de mostrar cores. nossos looks no Instagram. Sim, e exatamente isso que eu penso assim, cara, eu tô vestida de mim, eu tô vestida de uma ideia, né? Isso aqui foi pensado, tudo foi pensado. Essa peça que eu tô, ela foi pensada de não ter manga de fato, para ter uma opção. Aqui é quente, entendeu? É diferente. Né? Aqui é quente, não vai ficar frio. Tipo, quando bate 23 graus, a gente pega o nosso casaco e coloca pra gente usar, Bota né? o moletomzão. A gente bota pra usar, mas na verdade aqui é isso. E eu penso também que existem outros lugares, o Nordeste passa por isso. Todo mundo tem que aceitar. E eu falo, não, a gente não tem que aceitar. E tem sim moda aqui, tem como. Cada coisa que eu olho assim e falo, isso aqui dá alguma coisa, né? Isso aqui dá uma estampa. O que eu vejo muito nas suas peças é essa versatilidade. De pegar uma blusa, o próprio kimono, né? Ser Sim, várias peças, sim. aquela peça que tu viajas, coloca na mala. Já E te serve de várias né? formas. E isso para mim é fantástico. São algumas premissas que fazem parte da marca. A versatilidade, né? A qualidade. Pequenos detalhes que a gente vê. Sim. E o fato de ter várias mãos daqui, né? Que Sim, participam ali da sim. criação, do processo. Sim. Isso é muito legal. Eu tenho um kimono, eu acho que é um kimono, eu posso estar errado. Mas que eu acho que tu lançou no Dia das Mães, assim, com algumas mães. Eu achei sensacional, porque eu vi um post que dava pra usar de, sei lá, mais de 10 formas. Eu fiquei, meu Deus, eu quero usar essas marcas. Eu quero isso. Eu quero roupas masculinas, já quero até fazer o pedido. Tá, você vai parar em breve na nossa nova coleção. E isso parece até assim que eu descobri a roda, né? Mas não é porque... Vamos combinar. A gente já falou aqui de pandemia, a Sorrara nasceu nesse contexto. Imagina só, a gente não pode mais estar sendo fútil ou gastando o nosso dinheiro, que cada vez coisas estão cada vez mais caras, né? Roupa não é barato. Eu não considero que a Sorrara tem um preço assim tão baixo, porque tem toda essa questão logística, mas também não é um preço acessível. E imagina, a gente não pode gastar, sei lá, R$1.000, R$2.000 numa roupa e aquela roupa é só para um evento. É muito desperdício. Olha o que a gente viveu, olha o que a gente passou. Não dá mais pra gente não pensar nisso. Fora que a indústria têxtil gasta, polui, entendeu? Tudo isso foi um processo e eu lembro que nesse processo, antes de começar a Sorrara, eu comecei a acompanhar fugiu o nome dela, uma ativista de moda, e ela passou um mês inteiro usando vermelho. Depois ela é uma modelo, e ela depois passou um mês inteiro usando o amarelo, né? E aí ela usa roupas que não tem plástico, não contém plástico. Então, cara, eu fico pensando, a gente mora no Amazonas, a gente sofre quando os rios sobem,
Quando os rios sobem, a gente sofre, que é o que a gente está passando agora. Aí, quando os rios descem, a gente sofre também, porque eu tenho parentes que moram no interior e aí não chega o barco lá, porque está tão seco que aí que tem que ser feito um novo caminho de estrada. Que não é estrada, porque imagina, tinha um rio ali em cima, secou, aí tem que passar um carro, só que tem que ser um 4x4 e essas comunidades ficam isoladas. Então, a gente sofre nas duas coisas. Isso tudo aqui no coração do Amazonas. E se a gente, nós daqui, se a gente não se preocupar, quem vai se preocupar? Sabe? O mundo olha pra cá, mas eu acho que a gente tinha que sair na frente, sabe? De se importar com isso. De olhar mais pro norte, né? Pro norte, pra Pra questão da essas sustentabilidade. comunidades ribeirinhas. Sim, Pra ter essa consciência mais ecológica, né? sim. A gente, por que não, gente? Por que a gente não sai na Eu frente? sempre me pergunto qual é o sinônimo da gente morar na maior floresta do mundo, sabe? Olha a energia que a gente tem, né? Com tantas espécies, tantas... É muito forte. É muito rico, É né? muito rico de cores, de sabores, né? Sim, Quantos sim. acessos a gente tem? Eu tenho uma amiga que casou com um italiano, ela fala, nossa, amiga, você não tem noção, tipo, quanto a gente é rico. A gente é Aí eu muito precisei vir pra Europa, casar com um Pra europeu, entender, né? pra valorizar tanto a minha terra. Sim. Tipo, quantas pessoas que saem, né, da nossa região vão morar fora e tem essa mudança de mentalidade. E a gente, às vezes, aqui não tem tanta, né? Não tem. E eu amo cada pedacinho. Como a minha infância foi, de fato, no interior, eu morei em Barcelos, na minha infância de 4 a 8, eu acho. E É legal explicar sobre Barcelos, Barcelos. porque quando ela me falou Barcelos, eu falei, nossa, ela morava em Portugal. Que chique. Eu falei, mana, mas por que eu tô me falando isso? E Não, Barcelos gente, é muito interior aqui do interessante. Amazonas. É, Pra quem não sabe... na verdade é uma ilha, né? não. Chega a ser? Não. É na pontinha, né? Lá. Sim, lá, na verdade, tem o arquipélago Mariuá, que é o Sim, isso que eu que é o maior arquipélago do mundo, e é incrível. Então eu cresci, eu sou muito do mato, assim, sabe? Mas Ligada também eu mais sou nada. moderna. Eu sou as duas coisas. Eu acho que acabou que a minha experiência foi juntando lá em Barcelos é assim. Passei essa parte da minha infância e era assim, era andando na voadeira, era indo pra praia que fica em frente a Barcelos, era vendo aquela água preta maravilhosa, né, que é ali banhada pelo Rio Negro, e depois eu fui para Altazes, morei em Altazes, que é já um polo agropecuário, né, tem a festa do leite Tem o lá. queijo, leite, Tem o né? queijo, tem o Queijo lá é leite famoso. lá. Eu ficava nas costas da búfala, lá em Altazes. Essa era a minha vida lá. Então, e aí com 14 anos eu vim pra cá. Então eu tenho muito disso e na próxima coleção eu vou contar um pouco dessa história, um pouco desse encontro, desse reencontro e dessas raízes aí que estão tão Eu impregnadas. sinto, não sei se vocês sentem esse movimento da gente voltar pra nossa ancestralidade, tipo tu pra Barcelos. Eu fui querer conhecer mais sobre a minha família, que é de Curralinho, no Marajó. Então, a gente se empodera muito disso, né? Dessa energia, dessa ancestralidade, de nosso antepassado. Sim. E é incrível como ele é tão forte, né? E faz parte de quem a gente é. E eu não via, não estava ali, não estava dando ouvidos a isso. E naquele momento Deus falou, é agora, é isso que você é. E aí, cadê o medo que eu tinha de criar? Cadê o medo que eu tinha de nossa, eu não vou saber fazer uma coleção? Não, Como? e o mais engraçado é que tu não pode dizer que tu trabalhas menos agora que o banco, né? Eu É trabalho porque às mais. vezes... Feliz, né? Mas tava tão mais feliz. Sim, e é uma coisa que, inclusive, eu Isso tenho que aí. cuidar. Porque é uma síndrome, então vai sempre voltar. E sempre ela volta. Né? Hoje de manhã eu estava lá fazendo meu escaldapés, o mundo se acabando, e eu estava fazendo meu escaldapés ontem. Eu brigo muito para fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu, inclusive, escrevi hoje, eu estou fazendo a minha parte. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cuidar, entende? E eu brigo muito, apesar de tudo que está acontecendo, de todos os compromissos que eu tinha hoje, eu tenho que cuidar de mim, porque é uma síndrome e eu pode voltar a qualquer momento. Então, como o negócio é meu e eu dou 1000% de mim para isso, eu tenho que sempre equilibrar ali, sabe? Essa questão da pandemia mudou muito os processos internos nossos, né? Eu também criei hábitos. Nossa, nunca que eu me imaginava meditando. Eu aprendi a meditar sozinha em casa.
E aí eu precisava ter uma rotina, que eu tava sozinha com a minha filha, eu falo que foi um deserto, eu conto no meu Instagram. E até hoje também, eu tenho esse hábito. Eu posso estar viajando, eu acordo 1 hora antes, eu medito, eu faço a minha oração, eu escuto um louvor, principalmente pra me reconectar comigo mesma, sabe? Porque se você acorda na pressa, e Já o meu direto no livro, celular, né? o meu livro que foi o Milagre da Manhã, que parece super besta, mas é um livro que te dá essa rotina de cuidado contigo mesmo, e se você fizer, dá super certo, sabe? De leitura, de escrita, de momento de meditação. É muito legal a gente ter essa hora que a gente deixa tudo sempre pra depois que a gente tem que fazer, né? Academia, alimentação. E a eu mudei pandemia muito isso, ensinou, gente. né, a gente ressignificar tudo, né? Tipo, eu não gostava de malhar, eu tenho que malhar. A gente tem que ter saúde, né? Faz parte. Faz parte. Lá, na verdade, uma das a filosofia que eu, na verdade, eu coloquei em prática são os 8 remédios naturais. É luz solar, é contato com a natureza, é água, é o descanso, que a gente tem que fazer, só que a gente ressignificou. Mas se a gente for pensar, é muito fácil da gente esquecer. É muito fácil. Não, eu mudei em janeiro, assim, você é outra pessoa. Vou calmaria, não sei o quê. Gente, eu tô há uma semana desejando chegar sábado. Vocês não têm noção. Porque eu venho de um mês ali, ó, sem parar. E aí a gente já emendou o podcast e eu falei, Dina, vamos logo Ainda emendar. tem viagem, né? Não, esse mês promete. Agora eu aprendi. Mas também é do plantio, amigo. Vai ter a colheita, A gente tá entendeu? plantando, Tá galera. plantando. O que eu tenho aprendido recentemente é mais doses de descansos. Não esperar, tipo, o final do ano ou julho, ou sabe? Eu vou dividindo o descanso. Descanso, trabalho. E aí fica mais leve, você vai dar conta. Não, e eu acho que é o mais incrível da nossa região. Há minutos você tem contato com a natureza. Nossa, Eu falo assim, por Belém, você sai de Belém, 5 minutos a 10, você está no Cumbu, nas ilhas, que Belém são várias ilhas, né? E aí você já tem, sabe aquele contato da energia da natureza? Isso pra mim é fundamental. Eu te confesso que me energiza muito e eu acho que eu não vou perder isso não, porque tipo, chega, às vezes segunda-feira eu quero atravessar pro Cumbu, eu vou, sabe? Não, nesse momento eu posso, eu vou levar minha filha. E assim, final de semana, a gente sempre, eu e minha família, a gente sempre busca estar em algum lugar com a natureza, porque a gente realmente precisa dessa pausa, desse detox mental. E eu, assim, escrevo mesmo, tipo, 9 horas eu não pego mais no celular. E assim, parece aquela coisa assim, sabe, que você fica... Isso eu ainda preciso aprender. Gente, mas, eu não pego no ir celular pro meio do mais. mato eu amo, assim. E no meio do Nossa, mato eu amo também. Mas vamos falar de sonhos, né? Tá muito coach, né, de vida. A gente realmente fala dessa forma porque, diferente do que as pessoas pensam, é de pessoas para pessoas. E a transformação interna é o que faz as coisas acontecerem, né? A coragem de você olhar para tua marca e ver esses detalhes. É muito do teu DNA interno. Impregnado. E aí, onde tu quer chegar como É marca? o sonho. Olha, Como marca e como pessoa. São dois sonhos diferentes. CNPJ, né? É. A pessoa CPF, CPF, CNPJ. Bom, eu sempre... Assim, eu sempre olhei para tudo isso, para tudo que tem dentro de mim, para todas as minhas ideias, para tudo isso, e eu penso como uma joia. Eu penso como uma joia muito preciosa e que ela precisa ser vista pelo mundo, não só pelo Brasil, né? Eu dei alguns passos. Aqui em Manaus, eu sou muito grata, porque realmente foi um boom aqui, né, de aceitação. Eu falei pra vocês ficaram, nossa, nem tem um ano. Eu achava que era muito mais. Não tem um ano, né? Então, graças a Deus que abençoou, que abriu as portas e caiu no gosto mesmo das manauaras. Hoje eu tenho clientes em Israel, eu tenho clientes na Irlanda, eu tenho clientes no Rio, em todos os lugares, Natal, enfim. E o meu sonho, como marca, eu tenho um mood board ali, um vision board, na verdade, e eu tenho ali algumas marcas que eu vejo e que eu falo assim, eu quero ser uma marca reconhecida dessa maneira, não só aqui no Brasil, mas fora, principalmente por toda essa contextualização amazônica. A próxima coleção ela vai contar com uma estamparia, por exemplo, com uma estamparia atemporal contextualizada. Eita! Já vi, não vou mentir. Eu vi spoilers e tô assim.
Gente. impactada. Vem coisa Eu boa já por aí. tenho, assim, vários escolhidos, inclusive. Tá muito linda. Sim, eu penso assim, porque imagina, a gente tem acesso, o nosso olhar, ele tem acesso aqui a coisas que ninguém do resto do mundo Nossa, vê. cores, texturas. Cores, texturas, a própria natureza, enfim, tudo inspira muito, né? E como eu tive toda essa infância no interior, eu tenho tudo dentro da minha memória, tudo aqui dentro da minha cabeça. E quando eu olho, eu falo, não, dá isso. Aí a gente está cansado de ver um poá preto e branco, aquele fundo branco e a bolinha vermelha. A gente está cansado de ver. E aqui tudo está tão presente na Amazônia, só que com outro contexto, sabe? E sempre foi o meu sonho fazer isso. E agora nessa nova coleção eu fiz essa contextualização, então não vai ficar com uma cara étnica, sabe? Não vai ficar com essa cara, vai ficar com uma cara chique, Que você moderna, pode pegar essa peça e usar quantas vezes quiser, não vai ter problema de repetir. Eu quero que o mundo veja, sabe? Olha, tem algo contextualizado que não tá diferente, sabe? Então, nessa coleção específica, a tua inspiração foi realmente a tua vivência no A interior, minha vivência, sim. a Amazônia, né? A Amazônia e esse reencontro, essa reconexão comigo mesmo, tava tudo aqui dentro, né? A Amazônia tá dentro desse contexto. E o meu sonho, de fato, é ser uma marca reconhecida no Brasil, né? Essa é a ideia. Eu quero que o mundo veja que tem sim, que existe moda aqui, algo que enche os olhos, que tem história. Não é mais uma roupa, não é mais uma estampa. Essa estampa, ela é muito rica e ela é rica da história de todos nós, ela é rica da nossa essência. Esse é o meu sonho. E história de uma Amazônida contada por ela mesma, né? Por ela mesma. A gente vê muitas marcas contando a nossa história de forma diferente, né? Talvez de forma que E a marcas gente nacionais nem nem enxergue, né, amiga? Não sabem, né? Olha, eu vou te falar, eu tava no aeroporto, foi muito engraçado. Eu tava no aeroporto em Istambul e tinha uma marca, eu tava vendo lá, enfim, tinha uma marca no aeroporto, gigante, eu entrei, e aí fui olhar, aí tava lá uma peça com uma arara, tava não sei o quê, era uma coleção toda amazônica, sabe? Aí eu falei, nossa, é aqui em Istambul, imagina, é de lá a marca e tava fazendo uma coleção amazônica. Eu falei, por que eu não vou fazer, eu como uma amazônida não faço uma coleção, sabe? Por que a gente não conta a nossa história? E eu não necessariamente, por eu ser amazonense, eu vou contar, cada um tem uma história. Por que a gente não se apropria disso, sabe? Né? São muitos aspectos da nossa história, da nossa vida que podem ser explorados. E essa, inclusive, é a nossa intenção na segunda temporada. É contar histórias da gente, Legal. De pessoas. E no meu trabalho eu conto histórias também. São as mulheres fortes do norte. Eu sou só uma ponte. Eu só conto histórias de mulheres que têm essa conexão com a cultura local, sabe? E tu entra num portal de sabedoria popular, de passada por geração, tipo, minha mãe que veio da minha bisavó, que ensinou, e mesmo para extrair, tipo, produtos de cosmético, precisa dessa sabedoria. É muito incrível, né? E cada coisa daqui é muito peculiar, né? Muito peculiar. A gente comentou em outro podcast que a andiroba, né? Na verdade, a andiroba é todo um processo místico para ser retirada. Tipo, a mulher no período menstrual não pode pegar. Uma pessoa que tiver uma energia assim ruim, se ela tocar naquela andiroba, estraga a andiroba. Eu acredito. Nossa, é muito mística. É muito incrível e a esse gente, processo. Né, e aí, como é que faz? Vai ali, pega uma... Não é assim, sabe? Então, eu acho que tem muita sabedoria popular, isso de geração, nosso artesanato, né? Nossas biojoias agora. Sim. E sempre a preocupação é tornar isso, vamos dizer assim, pop, para que não se perca nessa nova geração. Porque o que eu ouço muito, minha filha não quis continuar, os jovens não querem fazer, por exemplo, lá em Alté tem muita cuia, as cuieiras, então, tava se perdendo aquelas cuias bonitas, sabe, trabalhadas. Né? Então, a gente precisa ter esse nosso resgate, sabe? Sim, o trabalho manual, ele realmente, em todas as vertentes, ele está cada vez se perdendo mais. Até para costureiras mesmo, é difícil. Quem aqui quer, eu quero ser costureira? Não é assim, né? É bem difícil. E você falou de artesanato, é muito engraçado como tá tudo, né? Foi uma construção. O meu pai,
Quando eu nasci, ele trabalhava com artesanato e ele vendia, aqui em Manaus, ele vendia o artesanato para os turistas, para os gringos lá no Porto, né? Lá no Porto, ele vendia esse artesanato para os turistas lá, né? E ele fazia isso, a minha mãe também fazia. E acaba que hoje, a maioria do material que está lá de decoração na minha loja foi meu pai que fez. A luminária. E isso era uma coisa que estava guardado, um talento que estava guardado. Gente, é muita energia, olha, né? Estava guardado. Ele não fazia mais. E aí, eu estava lá com a arquiteta, e aí ela falou, olha, vai ser uma luminária assim, de cestaria. Aí, quanto é? Ah, R$500. Eu falei, pera lá que meu pai faz isso, eu vou já economizar esse dinheiro. Pai. E eu peguei uma inspiração, meu pai fez muito melhor que inspiração e hoje ele já atende algumas lojas e ele tá fazendo só isso. E a gente... Resgatastes isso também dele. Que foi de quando eu nasci, olha que Olha coisa. que louco. Engraçado, legal. né? E é legal ver tu contar essa história, porque a gente que é daqui, todo mundo sabe, tem um pouco disso, assim, conhece alguém que fez um trabalho manual, da avó, da tia, da mãe, né? Minha avó era muito assim, de trabalhar pintando, fazendo tecido. E a gente queria uma mensagem tua, assim, de todo esse processo de construção da marca. O que tu aprendeu como marca nortista, nascendo uma marca aqui, que tu poderia passar pra frente, assim, qual foi o ensinamento? Eu acho que, assim, a gente tem potencial, só que todos esses empecilhos que tem de logística, que a gente já sabe, de preconceito, de tudo, isso acaba apagando, vai apagando, e você fala, não, eu tenho que fazer isso. Então, quando você acredita, de fato, quando você sabe o que tem dentro de você, acredita no teu potencial, sabe? Você participou de um evento agora, recentemente, né? Um evento de expressão nacional, sabe? Que legal você tá lá representando representando o Norte. Você estava lá representando o Norte e você acreditou. Tem que ser ousado mesmo. Eu acho que uma das maiores características minhas é a ousadia. Eu finge que tudo é fácil. Porque eu tenho muita fé, muita fé. Eu acredito muito que Deus está cuidando de toda a minha vida e que Ele me disse um sim lá atrás e que agora a minha vida inteira vai ser sim. E, na verdade, Ele não me disse esse sim agora, Ele disse sim desde que eu nasci. Então, eu penso que tudo vai dar certo. Eu agradeço por todo o tempo que eu passei no banco, foi uma grande experiência para mim. Eu trabalhei com pessoas de poder aquisitivo. Eu sempre digo que Deus te prepara. Te preparou no banco, de repente, para administração, para o teu financeiro. Para tu ter esse preparo, essa maturidade, tu abrir tua marca no momento certo. Sim, para lidar com clientes. Hoje com pessoas. Hoje os clientes vão lá, olha, aconteceu isso. Não, a gente vai fazer, a gente vai pregar esse botãozinho aqui, pode trazer que a gente vai fazer para você, sabe? Porque isso eu aprendi lá no banco, sabe? Todo esse DNA, eu sou grata e eu penso que sim, continuando falando da questão, essa mensagem de seja ousado, acredite no seu potencial, a gente tá aqui, mas a gente tem voz e a gente vai ter vez se a gente mostrar a nossa cara. E pra finalizar, a gente tem uma brincadeira. Só eu tô fazendo a brincadeira, Vitor. Explique. Vou fazer. Eu vou passar o isopor pra ele, porque toda vez sou eu, então... Porque assim, isso aqui é muito parente, ó, Belém, Manaus, vai pra Manaus agora, vai. O isopor. Gente, pra galera de fora que não sabe do isopor, e pra galera daqui que não lembra, né, talvez, a gente tem muita cultura do isopor, né, de botar o isopor no barco e mandar umas coisas boas pra um parente, não, pra um quando amigo. Viaja, né? Vai, ai, amiga, tu vem pra São Paulo, traz pra mim o negócio de um açaí. Traz pra mim o camarão seco, o pirarucu, Tucumã, a farinha. Tucumã, inclusive, eu quero levar nesse isopor, tá? Amiga, tu vai levar esse, já personalizado. E aí a gente criou um quadro aqui do nosso podcast, que é pra quem você manda esse isopor carregado com coisas da Amazônia, com coisas boas, e pra quem você não mandaria. Ai, meu Deus. Então, tá contigo o isopor. Ai, e aí gente. tu decide a ordem que tu quer. Primeiro, um parêntese, gente.
Eu amo a nossa culinária. Eu acho que nos meus stories é 1000% comida. Não, acho que ó, essa viagem que eu vim pra cá foi comida e trabalho. Enfim, Gente, eu comi. Quem comeu foi eu. Foi tu, né? Provei tudo. Até formiga. E olha que tu tens um paladar já diferenciado, porque ela tá no Pará, né? Sim, Fala maravilhoso. sério, ela tem Mas é uma parecido. culinária. Eu acho que os parecido. peixes que eu achei mais diversos. Diferentes, né? É. Então, quando eu tô por aí, eu falo, você precisa provar. Eu falo isso. com encantamento. Eu achei todo nortista, né? Faz isso, Você né? precisa provar o bacuri. Precisa provar. Nossa, É. saudade de bacuri. E o x-caboquinho? E o x-caboquinho? Xixabuguinho eu provei aqui, eu não era. Olha, gostei, Nossa, aprovadíssimo. Não, quanto mais comer, mais você vai se apaixonar. Então, assim, parênteses aqui pra nossa comida, que é algo incrível. Então, realmente, o que tem aqui é uma joia, tá? Então, é açaí, é x-caboquinho, é tucumã, todas as nossas... Abacaba, né? Ai, Abacaba, eu cresci tomando abacaba, não era nem tanto açaí. Não tem todo o ano inteiro, É, né? não sei. E assim como açaí branco é uma raridade, né? claro. Quando tu encontra um Amazônia açaí é branco é raro. uma joia. Não, você mandar um açaí branco pra alguém, você gosta muito da nossa, pessoa. gosto Nossa, muito. É isso que eu mando aqui. Então, como nortista e como defensora, eu vou logo com comida, né? Porque todo mundo fala assim, não, vai lá que vai comer isso. Aí a pessoa fica encantada, querendo vir conhecer. Quero sempre que as pessoas venham conhecer aqui o Amazonas, nossa região. Então, esse isopor eu vou mandar para todo mundo que ainda não sentiu a delícia, né, que é a nossa culinária. Dedico para essas pessoas. Pra vocês aí que estão do outro lado assistindo, ouvindo. Vocês acabaram de receber um isopor cheio da Quem não Amazônia. conhece, essa é pra você. Essa é a hora. Essa é a hora. E eu também sempre digo, quem vem, acha que o nosso é em outro país, mas quem vem se apaixona, né? Se apaixona, fica encantado, Tada. porque é muito diferente. E pra quem que eu não mando... essa parte é difícil, né, gente? Isso é pra bombar no Instagram. Os perfis de fofoca pegarem. É? Meu Deus, eu corro. Não Sou uma precisa pessoa ser discreta. não precisa ser uma pessoa. Pode ser uma coisa ruim. Uma coisa ruim... Eu vou falar de uma coisa que a gente acabou de falar em outro contexto. É a gente esquecer, a gente acaba, como eu falei, a gente passou pela pandemia, um monte de gente morreu, um monte de gente que a gente conhece, familiares, enfim, amigos morreram, tanta gente morreu aqui, o mundo viveu por isso, só que a gente esquece, a maioria das pessoas esquecem, e aí aquela cumplicidade, aquele amor, sabe aquele ódio, aquele rancor. Esses dias infelizmente, a gente recebeu uma pessoa na loja pela primeira vez, a gente recebeu uma pessoa e ela destratou, né, a nossa querida, que é elogiada por 100% das pessoas que vão lá. E assim, a gente fala, nossa, pra que tão desnecessário ser deselegante, ser mal educado, sabe? Ou não se compadecer da dor do outro, ou ser hater na internet. Que Mas eu acho que sempre passa por falo isso. que essas pessoas são vítimas de outras vítimas, sabe? Tipo, ela tá sofrendo de alguma forma, né? Sim. E a gente realmente aí vai pra rua e cria outra vítima, sabe? Sim, então eu nego isso aqui só como um alerta, tá? Porque eu acredito que todo mundo pode mudar. Sim, também, com eu nego certeza. só como um alerta certeza. pra você. Ei, alô, se toca, amiga. Vamos, né? Ninguém é melhor que ninguém, é né? melhor que E ninguém. a vida então- é só uma, né? Quando a gente vamos começa. aproveitar. Então, Tudo é só que a um gente já alerta. passou, a gente não entendeu ainda que a vida é só uma. Não vamos esquecer não do que a gente passou. só. Vamos valorizar e vamos aproveitar cada segundinho. Então pronto. isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Tô Obrigada, viu, pelo ansiosa por convite. essa coleção. Ai, vai ser maravilhoso. A gente Até vai- eu tô, gente, porque rolou uma promessa aí. E é isso, mais um episódio. Vencemos mais um no check. Compartilhem muito esse episódio, que é uma história de uma empreendedora amazônica que mostrou que dá pra gente fazer moda na Amazônia, no Amazonas, em Manaus. Então aproveitem isso pra empolgar aí o projeto que vocês estão querendo Mudou tirar seu do caminho, papel. saiu da trajetória da Exato. carreira de bancária pra realmente acreditar no seu sonho. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, né? A Vogue vem. Vem, A Vogue vem. E a gente vai comemorar, né? Vamos. Numa próxima temporada ela já volta pra falar: menina, apareci na Vogue, foi tudo maravilhoso. E é isso. Até o próximo episódio. Foi Beijo, maravilhoso. tchau, Beijo, tchau. tchau.